História em Movimento de volta, hoje com um assunto muito recente. E eu tenho certeza que vocês viveram isso, muitos que assistem aqui o programa. O que você estava fazendo no ano de 2013? Eu já trabalhava, eu me lembro muito bem, era uma véspera de Copa do Mundo, mas o Brasil estava em ebulição. E não foram só pelos R$ 2, mas começou com só R$ 2, o preço da passagem, a coisa foi crescendo, as pessoas indo à rua, jovens, adultos, e aí? Hoje temos um país polarizado, temos discussões políticas ferrenhas, famílias divididas, e 2013 foi o ano que começou com tudo isso. Eu não tenho todas as respostas, mas trouxe duas pessoas aqui hoje para nós debatermos, conversarmos esse assunto palpitante. Professor Pedro Sérgio e professor Hugo Calhau. Bom dia para vocês. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, pessoal. Sempre um prazer estar aqui. Sempre adoro esses convites. Espero voltar outras vezes. Bom dia, gente. Também é um prazer estar aqui com vocês. Essa semana a gente já teve também aí, né, uma gravação bem bacana. É um prazer estar aqui. Eu só vou corrigir você, Johnny, rapidinho, porque o mote não é só pelos 20 centavos. Não eram R$ 2, eram 20 centavos. Era uma briga por 20 centavos. Exato. E eu falei, bom dia, pode ser boa tarde, pode ser boa noite, pode ser a hora que você vai assistir, mas assista, deixe seu like, se inscreva no canal, que é muito importante pra gente. História em Movimento. Estamos aqui para falar de história, falar de entretenimento, falar de esporte. E hoje é um assunto muito bom, por quê? Porque muitas respostas que nós procuramos hoje, deixa eu voltar um pouquinho mais, nós vamos lembrar. E Hugo me lembrou disso e eu quero já começar com ele. Hugo, não eram só 20 centavos, é isso? Não eram só 20 centavos, porque a gente lembra que como que começou essa movimentação de rua, né? Tinham vários movimentos na rua, enfim, exigindo algumas coisas e tal, mas o que teve o maior momento ali de luz, né, que chamou mais atenção, foi justamente o movimento do passe livre, o MPL. Guardem essa sigla, tá? MPL, porque depois esse MPL vai ser sequestrado por uma outra sigla, MBL, mas enfim, guardem o MPL. O movimento Passe Livre, ele estava nas ruas justamente para exigir, né, que não houvesse aquele aumento de 20 centavos na tarifa, mas também... Do ônibus, né? Do ônibus de São Paulo, mas a base da luta desse movimento era o transporte público gratuito. Então a meta deles era que houvesse o transporte público gratuito. Eles apresentavam vários estudos mostrando que isso era possível. Era um movimento de inspiração anarquista. Exatamente. Exatamente. Interessante. Muito bom que vocês falem isso, porque existia, professor Pedro Sérgio, como se fosse algo bom, que era apartidário. As pessoas falavam, mas aqui é apartidário. Nós queremos apenas mudar a situação e tal. E não ser apartidário é ser partidário também? Então, primeiro, tentar compreender que naquele momento nós tínhamos um movimento que começou com o MPL, que tinha essa ideia de conscientizar a sociedade que uma pessoa pobre eventualmente deixava de ir a um pronto-socorro porque ela não tinha como pagar a passagem do ônibus ou a dificuldade de ir à escola. Era um trabalho de conscientização muito interessante. Eu cheguei a conhecer uma garota do MPL e eu não conhecia o movimento, ele ficou mais evidente naquelas manifestações. Mas aí nós temos uma coisa muito curiosa. Passagem de ônibus é uma responsabilidade dos governos municipais. São os governos municipais que definem o preço da passagem de ônibus. Dependendo do estado, mas é normal que trem e metrô seja uma responsabilidade do governo estadual. Geralmente são eles que viabilizam essas obras. Mas nos dois casos, a passagem do transporte público não é uma responsabilidade do governo federal, né? Não é o governo federal que determina o valor dessas passagens. Mas é muito curioso como gradualmente essas manifestações foram deixando de ter como alvo governos municipais, governos estaduais e foram direcionadas para o governo federal. É nesse momento que a gente entende que há uma partidarização. Se a questão não eram só os 20 centavos, ótimo, vamos discutir uma série de coisas. E como você colocou, era a véspera de Copa do Mundo, a gente via algumas faixas do tipo escola padrão FIFA. Não vai ter Copa. Né? Hospital padrão FIFA, não vai ter Copa e assim por diante. Ali ficou muito evidente que este movimento
que começa em setores mais à esquerda, foi transitando para setores mais conservadores. O público que participava das manifestações, você percebia claramente que era de classe média alta, e identificados com um antipetismo. Um antipetismo que vinha desde o primeiro governo do Lula, quando veio a história do mensalão, até, em certa medida, o descrédito de que o governo petista seria capaz de eleger uma sucessora, né? A primeira eleição da vida que a Dilma disputou foi a eleição para presidente. Muitas pessoas imaginavam que ela naturalmente seria derrotada, ela vence. Então esse antipetismo era muito latente, ele crescia na sociedade. E aquelas manifestações acabaram se transformando em uma porta a partir da qual esse sentimento antipetista pudesse ser expressado de maneira mais evidente. Mas já vou provocá-los agora, tenho que provocar, porque vocês disseram que o início do movimento ele tem uma ligação mais com a esquerda. Gênero anarquista ali. E, exatamente, porém o professor já trouxe a informação que existia também ali dentro um sentimento antipetista. Então era um grupo, e isso me passava olhando assim, que era um grupo que protestava, mas não tinha uma direção de mentes pensando no mesmo sentido. Como se eu penso pra cá, você pensa pra lá, mas a gente tá protestando tudo junto. Era uma bagunça. Você concorda comigo? Não, eu acho que foi assim. O que aconteceu? No início foi o movimento do passe livre. Essa galera tomou a rua, tal. Então começou a ter um apelo social muito forte. E a coisa cresceu. Isso. Então muita gente começava a sair do emprego, do trabalho, da escola, e a galera ia pra manifestação. Eu, inclusive, fui em várias dessas manifestações no início. Você apanhou também? Não. Quando é que eu sim... Eu quase. A gente quase apanhou, porque teve várias vezes que a polícia cercou a gente na rua, assim, sabe? Tropa de choque, cavalaria, enfim, assim, coisa da gente quase apanhar. Mas quando eu percebi que a coisa mudou, quando foi que caiu uma ficha, quando em um determinado desses movimentos começou a se cantar o hino nacional. Quando a galera começou a cantar o hino nacional, eu falei, tá estranho. Aí eu comecei a perceber isso que o Sérgio, que o Pedro falou. Que é o seguinte... Que é Sérgio também. Que é Pedro Sérgio. Deu ali um tilt. Mas que houve, então, uma... E aí eu vou usar alguns termos aqui, mas né, eu quero que as pessoas entendam que assim... eu não estou fazendo acusação de tal coisa. Mas começou a acontecer uma infiltração. Então antes você tinha uma galera que realmente pegava ônibus, uma galera que estava precisando disso, uma galera que vinha de periferia, uma galera que entendia... que se você tem um transporte público que ele é de qualidade e gratuito, a renda dessa família sofre, né, um impacto positivo, a galera consegue melhorar as condições de vida, enfim. Essa galera começou a estar andando lado a lado com uma galera que era de classe média alta, que aí tinha um antipetismo latente já formado, porque quando é que nasce o antipetismo? Na eleição do Lula, quer dizer, na verdade sim. O antipetismo como um movimento organizado, ele começa quando o Lula é eleito no primeiro mandato. Você já tem uma oposição fortíssima ao Lula. Mas há um ódio ao PT desde lá dos anos 80. Então eu lembro, inclusive, quando teve a eleição do Collor, na disputa eleitoral do Collor contra o Lula, teve o sequestro daquele bilionário do Abílio Diniz, e aí montaram toda uma cena de que tinha material de campanha do PT no covil lá do sequestrador. Que os sequestradores estavam sequestrando a Abílio Diniz para financiar a campanha do Lula. Exato. E aí fake news. Que se mantém até hoje, que tem gente que defende isso até hoje. Então, o que acontece? Quando o movimento cresceu, quando o movimento começou a chamar a atenção de estar sempre na rua com o movimento organizado, ele começou a ser infiltrado. E aí, é aquele termo que eu usei, o sequestro. Quando eu estou usando o termo sequestro, eu estou querendo dizer o seguinte: tinha uma coisa que era assim e ele foi apropriada. Ele foi tomada por outros interesses, por outros grupos. É aí que há isso que o Pedro está dizendo. Então, mas você acha que intelectualmente, agora eu estou pensando, todas as pessoas que estavam na manifestação, elas tinham isso que você está falando aqui claro na mente delas? Por exemplo, porque a Dilma ganha em 2014. Então, sim, existia um sentimento antipetista? Ok. Mas era só isso? É isso que eu quero colocar para você. Ou existia uma ânsia, porque me passava uma ânsia de protestar, uma ânsia de falar, uma ânsia de mostrar o seu descontentamento. E ao mesmo tempo que isso era bom, você protestava por tudo, mas pode ser que você não está protestando por nada, porque você reclama de tudo, você pode estar... E aí, entendeu? Então, aí eu enxergo de uma seguinte maneira. Qualquer assunto que você vai estudar, você precisa de tempo.
Você precisa de tempo para ler, ver opiniões diferentes, entender o que é aquilo para poder começar a bolar hipóteses do que está acontecendo. E a gente está falando de pessoas que precisam de transporte público. Então muita gente estava na rua justamente pela questão, cara, eu quero transporte de público de qualidade, eu quero transporte público gratuito, ou pelo menos que não aumente constantemente, porque eu preciso sobreviver, eu preciso ter condições de vida melhor. Então essa é uma realidade. Por outro lado também a gente tem um efeito aí que é fruto da própria gestão PT. A gestão PT fez a expansão universitária. Então a gestão PT, nunca antes na história do Brasil, isso, né, vai ter gente aí que vai falar, o maluco é petista. Não é isso. Você é petista? Não, eu não sou petista. Né? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois somos petistas. Eu, na verdade, estou um espectro político à esquerda do PT. Eu estou muito mais à esquerda do PT do que qualquer outra coisa. Mas, querendo ou não, essa expansão universitária que o PT desenvolveu, ele melhorou a condição intelectual das camadas populares. Então muita gente que antes tinha revolta e que não eram pessoas burras, tá? Porque burrice não tem nada a ver com isso, mas eram pessoas que foram tiveram a possibilidade de capacitação. Essas pessoas se capacitaram, foram para universidades. Eu falo isso porque eu sou fruto da gestão PT. Eu sou aluno da Unifesp. A Unifesp faz parte do processo de expansão universitária. Então a gente começou a ter ferramentas para poder questionar a realidade que estava existindo. Então, nem todo mundo que estava ali estava só por uma questão dos 20 centavos, né? Não é só por 20 centavos, muita gente falava, mas também muita gente com um projeto que era completamente antipopular. O projeto, né, as jornadas que iniciaram com o movimento Passe Livre eram de orientação popular, mas eles foram apropriados por pessoas com projetos completamente não populares. Justamente aquilo que o Pedro falou, derrubada do governo, atribuição de culpa ao aumento da passagem ao governo, porque você tinha esferas completamente diferenciadas, e aí se massificou. Então, mas aí é exatamente o que eu vou questionar agora com o professor Pedro também. Eu estou questionando uma coisa, eu nem sei exatamente como é. É isso que eu quero mostrar. Tipo, até para protestar, você precisa ter conhecimento. E, professor Pedro, o que eu ia perguntar agora para o senhor é... Eu não vi uma liderança, assim. Não, você não tinha uma... Quem era... olhando de fora, quem era o cara que falava por todo mundo ali? Você pegar a Revolução Francesa, você tinha os caras que eram os líderes da Revolução Francesa. Se você pega uma manifestação, quem é que está aqui, que é o que comanda? Eu posso estar errado. Que existia uma liderança? Quem era a liderança? E não ter liderança seria um problema também. Então, vamos lá. Eu acredito que a liderança se manifestou de uma outra forma. Eu queria destacar dois elementos muito importantes. O primeiro deles, a cobertura da imprensa em relação às manifestações. E eu peço desculpas porque eu não consegui aqui anotar todas as datas. Então, eu vou aqui falando de memória e depois peço que as pessoas façam uma breve pesquisa sobre o tema. A cobertura da imprensa sobre essas manifestações era claramente antipática no começo do movimento. Claramente antipática. Então eu me lembro inclusive que a Jovem Pan, veja só, quando a Jovem Pan ainda não tinha virado essa coisa Jovem esquisita. Pan? Dava para chamar de Jovem Pan e não de Jovem Clã, como o pessoal faz hoje em dia. A Jovem Pan, ela tinha não só uma posição contrária, como ela chegou a dar espaço para o Haddad, que era prefeito de São Paulo, para dar uma entrevista criticando as manifestações e tudo mais. E aí esta é a posição da Rádio Jovem Pan, aquela coisa de que eles eram contrários às manifestações. Assim como a cobertura da Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo chegou a publicar na primeira página a imagem de um policial cercado por manifestantes na frente de uma parede se protegendo. A foto da capa da Folha era essa. O Hugo tava lá policial, no meio? Se procurar, vocês me acham. O policial assim se protegendo. E aí qualquer um que fez um estudo mínimo de semiótica sabe que aquela foto era para transmitir a imagem ao leitor de que as manifestações eram ruins, que elas não eram favoráveis. Curioso é que naquele mesmo dia, um repórter, que inclusive perdeu o processo, ele foi atingido por uma bala de borracha no olho, ele perdeu a visão, e ele processou a Secretaria de Segurança Pública e ele não conseguiu a indenização. O cara está cego de um olho, e ele não conseguiu a indenização. Mas só para dizer o seguinte, que logo depois do episódio da agressão das forças policiais a esse repórter, a cobertura jornalística mudou de maneira drástica. De uma hora para outra, ela começou a ter uma visão mais favorável das manifestações, tanto que
A capa da Folha de São Paulo, de 2 dias depois, era uma jovem sendo atingida por um cacetete, o policial batendo nas costas da jovem. Da onde que era a capa, professor? Folha de São Paulo. Então, Da 2 Folha dias, de São Paulo. 2 dias antes, a Folha tinha uma foto do policial cercado por manifestantes. 2 dias depois, a foto de um policial batendo nas costas da jovem, não é? A gente não pode mostrar aqui, porque aí tem a questão dos direitos autorais e tudo mais, mas seria bem bacana para ilustrar essa mudança. E aí a imprensa, de maneira geral, ela passou a ter uma cobertura muito positiva. E aí que está a questão. O líder pode não existir, mas a motivação existia. Eu acho legal participar dessa manifestação, porque ela está tendo cobertura ao vivo, porque os repórteres estão dizendo que ela vai mudar o Brasil. Quem era entrevistado podia falar à vontade. E é nesse momento que eu digo que a classe média se sentiu à vontade para participar dessas manifestações. Porque ela entendia que ali você tinha um espaço para protestar, e aí era o momento de você protestar contra o governo federal. Isso é uma coisa. A outra coisa que a gente está ainda discutindo, e a gente não consegue compreender muito bem, mas é algo que eu não estou trazendo como novidade. Os grupos conservadores, os grupos reacionários, e vamos colocar lá, os grupos de extrema-direita, aprenderam a usar as redes sociais. Essa é uma coisa que a esquerda até hoje tem imensa dificuldade, não é? Como utilizar as redes sociais como instrumento de engajamento. Então vamos imaginar o seguinte, não é? Que isso parece muitas vezes uma coisa espontânea. Um político qualquer vai até um restaurante e começa a ser hostilizado pelas pessoas. Como que isso aconteceu? Será que foi mesmo espontâneo? Ou será que alguém estava lá no restaurante, viu o político tal, jogou ali num grupo, as pessoas se reúnem e vamos protestar contra este cara. E aí eu coloco na rede, vejam este homem como o povo o odeia. Ele não pode nem ir a um restaurante que a pessoa está fazendo protesto. E o vice-versa é verdadeiro. Fulano de tal vai sair andando na rua de maneira espontânea para ir a uma padaria. E aí o povo se aglomera, fulano, viva você e tudo mais. Será que foi espontâneo mesmo? Será que não houve uma mobilização? Nossa, via professor, rede já social? vi. Mas aconteceu uma dessa, hein? Já vi isso acontecendo várias vezes, hein, professor? Mas então, isso é uma coisa que a direita soube trabalhar de maneira muito eficaz. E eu acredito que esse foi o principal instrumento para a mudança de público e de pauta durante as manifestações. Então você poderia não ter o líder, mas você tinha um arranjo a partir do qual as pessoas que estavam saindo de casa sabiam onde ir, onde se encontrar e sobre o que elas tinham que protestar. Isso é pra gente entender. Quem que teve a ideia de transformar a camisa da seleção brasileira em símbolo de um grupo político? Será que foi mesmo espontâneo? Protestar de domingo porque trabalhador na semana não fecha a avenida. E aí vira um evento. Aí tem as mais gatas da manifestação. Aí tem... Teve isso? As mais gatas da manifestação. Sim. Cara, foi um negócio assim... Isso que o Pedro tá falando, assim... Imagina na história, desculpa, os caras fazerem as mais gatas da Revolução Francesa, as mais gatas da Revolução Russa. Não, pera, eu tô falando assim porque é uma coisa meio... Não tem sentido. Então, não tem sentido se você pensa criticamente como um movimento político que visa mudar a realidade. Se você pensa como um espaço para você fazer o lançamento, uma plataforma para você aparecer, e a partir dali você construir um capital político para posteriormente você poder implantar aquilo que você quer, faz todo sentido. Então tinha gente pensando nisso. Tinha gente. A gente, naquele momento, por que a gente não identificou? E aí eu puxo um pouco da tua fala. Hoje a gente sabe quem foi Robespierre. Mas no início da Revolução Francesa, você não sabe quem é Robespierre. Ele ainda não apareceu. Ele se tem um momento em que ele estava lá acende. no meio ali. Exato. O nome dele aparece na metade da Revolução, para a população de maneira geral. Nós que estamos aqui ficamos com a sensação... Assim como a gente não fala do Napoleão também. A gente fica com a sensação que as pessoas sempre estiveram lá e que todo mundo já conhecia o fulano. E na verdade eu tive essa sensação. O nome ele meio que vai surgindo, vai ali se estabelecendo. Nós que somos profissionais da área de ciências humanas, nós temos clareza de quem são os prováveis... As prováveis lideranças políticas nos próximos 10, 20 anos. Sim. A gente tem clareza disso porque é o nosso trabalho, é a nossa profissão. Para a população de maneira geral, não. Então vamos colocar da seguinte maneira, eu não queria falar isso, mas vamos colocar da seguinte maneira. Eu fiz uma palestra, quando eu dava aula na Zumbi dos Palmares, eu fiz uma palestra sobre o episódio no qual o ex-presidente, né,
não vou citar o nome dele, né? Como é que falava no Harry Potter? Aquele que o nome O não inominável. o nome não deve ser pronunciado. Aquele que não deve ser pronunciado. Mas as pessoas sabem. Aquele que não deve ser nomeado. É o ex-presidente do Brasil. Então, eu dei uma palestra na Zumbi de quando ele fez aquela coisa com a oh meu Deus do céu, com a Preta Gil. Sim. Que no CQC. Isso, eles não teriam uma relação porque... Como é que ele fala? Meus filhos não se relacionariam com uma pessoa como você porque eles tiveram criação, eles não tiveram no mesmo educação. ambiente que o seu. Isso. Aí eu fiz uma palestra sobre isso na faculdade. A parte engraçada é que boa parte das pessoas que estavam assistindo não sabiam quem ele era. Então veja, por que eu fiz uma palestra? Porque eu via naquele figura Potencial. um potencial para virar uma liderança conservadora. E virou. Mas muitas pessoas conheceram este cara em 2016, 2017 por conta das redes sociais. Antes não sabiam quem ele era. Então, como eu estava dizendo, olhando hoje o espectro político do Brasil, eu sou capaz razoavelmente de nomear quem são as potências, quem tem potencial para virar liderança de extrema-direita no Brasil. Tá muito não é? bom. Mas... Quem são as potências para virar líderes Será que da a gente deve dar extrema-direita? nome pra dar Então, palco? era isso que eu ia falar. Se eu falar, eu acho que vou estar dando palco. Tá bom, professor. Eu ia falar exatamente isso. Eu acho que eu vou acabar fazendo propaganda. Mas as do fulano. pessoas devem suspeitar já. Hoje tá mais... Você acha que cabe que não? Mas a internet hoje não tá mais fácil pro cara identificar? Pois é, mas a internet que ele vê é uma internet ampla ou ele tá na bolha dele? Importante. Veja, até hoje, e aí talvez você que esteja vendo esse vídeo, você acredita nisso ou conhece alguém que acredita. Existe o kit gay. Até hoje, Nunca vi. tinha um projeto do governo para implantar nas escolas um kit que ensinaria todo mundo a ser homossexual. O Mickey acreditou nisso. O Mickey acredita. Muita gente até hoje acredita que isso realmente existiu. Sim. Por mais que você mostre que, cara, isso não existe, não tem essa possibilidade, esse livro é isso, é aquilo, não importa. Por quê? Existe uma diferença muito grande entre estar disposto a conhecer, a buscar a possível verdade e eu quero algo que justifique o meu argumento. Então, se eu sou reacionário, eu vejo o MST, eu não quero sentar e falar assim, o que é o MST, por que ele existe, quais são as pautas, onde ele atua, o que ele produz, como é que é. Não, eu quero algo que me diga, o MST é um movimento terrorista. Eles invadem, eles não sei o quê. Então eu quero justificar o meu pensamento. Eu não quero ser levado a uma reflexão que possa me levar, inclusive, a questionar as minhas bases ideológicas. Ao contrário, eu quero algo que solidifique essas bases. Eu só quero reforçar o que eu já penso. Exato. E qualquer tipo de questionamento é como se a pessoa se sente ideologia. atingida pessoalmente. Você dizer para a pessoa, olha, isso que você está pensando talvez não seja isso. A pessoa se sente pessoalmente atingida. Puxa, eu acho isso tão legal. Eu até falo, às vezes, várias vezes pra você, me corrija se eu estiver errado. Porque é legal você me corrigir, porque eu falo, pô... Aquele papo que a gente não era estava tendo assim. lá embaixo, que a gente estava tendo as discordâncias. Discordância é ótimo. Sim. O que você está pensando. E com respeito, de boa. Isso. Não uma discordância assim, pô, Hugo, você não sabe nada, hein? exato. É coisa de bar. Agora eu ia perguntar pra vocês, Hugo, a classe política brasileira. Vamos pensar nos políticos tradicionais. Porque uma cena que foi muito emblemática era quando a manifestação ela começa em São Paulo, aí outras capitais, chega em Brasília. E um dia à noite as pessoas estão lá em Brasília. E aí eles começam a cantar um hino nacional. Ficou com o prédio de Itamaraty, não é isso? O Isso. prédio de Itamaraty ficou tomado. Ficou- As Sentam, empresas. tiram foto. Sentam. Chicapa na Veja, inclusive. Tiram foto. Como é que você como professor de história, o que você acha que a classe política achou disso? Você acha que em algum momento eles falaram assim, poxa, tá acontecendo alguma coisa aí, a gente tem que tomar cuidado, porque, sei lá, essa população tá começando a protestar. Não, eu acho que a classe política pensou assim, como é que a gente vai fazer para embarcar nesse movimento? Então, ali, grande parte da classe Eles não se política... sentiram ameaçados. Não, porque assim, Que pena, né? veja, esses movimentos, quando eles se tornaram isso, que é o que a gente veio aqui para discutir, quando ele perde aquela essência de ser um movimento popular, de reivindicação de melhores condições, vamos pensar assim, de melhores condições financeiras para as pessoas que precisavam de transporte público, ele virou um movimento
político, vamos dizer assim, político do ponto de vista de política institucional, esses caras não sabiam, por exemplo, o que fazer. Não ia ter uma revolução. Não ia ter, por exemplo, a derrubada do Estado. Não ia ter uma nova reorganização de país. Isso não existia. Isso não Era uma reclamação ali, né? Era um ataque expresso à gestão que estava no poder, que era a gestão federal que estava no poder, que era a gestão PT, que tinha basicamente uma estrutura de social-democracia. Era um ataque à social-democracia. Claro, por aqueles que estavam ali envolvidos sabendo o que estava acontecendo. O que a classe política pensou? Como é que eu consigo embarcar nesse movimento para ser visto como herói desse movimento e atacar aquele que é o alvo desse descontentamento social? Porque desde a época da ditadura, e isso aconteceu quando a gente teve as ditaduras, né, tanto a ditadura do Vargas, do Estado Novo, quanto a ditadura empresarial militar, no Brasil a gente acha que é o presidente que é o alvo de tudo. É o presidente que é o responsável por absolutamente toda a gestão do Estado brasileiro. Tudo remete-se ao presidente. E aquele movimento tinha isso muito claro. Quem é o inimigo? O inimigo é a Dilma. A Dilma é o nosso inimigo, a gente tem que derrubar a Dilma. O que muitos políticos fizeram? Eles embarcaram no antipetismo. Eu lembro, inclusive, eu não vou citar nomes por questões jurídicas, enfim, mas em São Bernardo do Campo, nessas últimas eleições, uma dos jingles, né, de campanha de um deputado era assim: contra o PT e por você. Um jingle forte, hein? Contra o PT e por você. Não diz nada, mas diz tudo. Diz que é antipetista, diz que está contra o PT e o PT é o grande inimigo, né? Inclusive o ex-presidente utilizou isso na campanha dele, que era fulano de tal pelo bem do Brasil. Porque o PT é o mal do Brasil. Então esses caras embarcaram, eles sentiam, eles sabiam que eles não tinham risco nenhum de serem afetados por aquela onda, porque aquela onda tinha um alvo muito claro. Mas eles só embarcaram com. Vou provocá-los agora e passar a bola para o professor Pedro Sérgio. Por quê? A Dilma ganha em 2014. Então, esse sentimento antipetista, ele se mostra um fracasso num primeiro momento. E outra coisa, agora pensando eu como político, o PT não governava sozinho. Você tem o PTB, você tem vários partidos, inclusive partidos de direita. Será que esses partidos pensaram assim, não que eles ficaram com medo, mas, poxa, é melhor a gente embarcar com eles do que ficar contra eles? Então, não é muito fácil responder isso daí. Tem algumas coisas importantes que a gente precisa destacar. O primeiro é que, do ponto de vista econômico, o Brasil estava razoavelmente bem durante o governo Dilma. Um instrumento importante para você capitalizar a insatisfação da população é a economia. Se a economia vai mal, o governo acaba pagando o pato por isso. Então tem que lembrar que na época do governo, o segundo mandato do Lula, o primeiro mandato da Dilma, é o momento do boom das commodities, né? Você vai ter a crise do subprime e tudo mais, mas de maneira geral, essa crise demorou para chegar ao Brasil. Então você tinha emprego razoavelmente acessível, o salário mínimo sendo reajustado anualmente acima da inflação. Então a população não sentia exatamente no seu dia a dia essas dificuldades econômicas. Isso acabou favorecendo a reeleição da Dilma. Tem um componente naquela campanha de reeleição que eu queria lembrar e que poderia ter mudado muito da história do Brasil, mas não foi. Então essa coisa da hipótese para o historiador é esquisita porque a gente gosta de comentar o que aconteceu, não o que poderia acontecer. Nem todo mundo lembra, quer dizer, muitas pessoas que gostam de política lembram, que a adversária da Dilma era a Marina Silva. Não era o Aécio. Foram nos momentos finais da campanha do primeiro turno que o Aécio ultrapassou a Marina. Então eu começo a imaginar o seguinte... Eu não lembrava disso. Eu começo a imaginar o seguinte: eu tenho cá comigo que se o segundo turno fosse entre Dilma e Marina, a chance da Marina ser eleita era gigantesca. A Marina? Exato. A Marina conseguiria aglutinar os setores de centro, conseguiria aglutinar os mais conservadores. Eu acho que a Dilma ficaria isolada. Os evangélicos, ela é uma mulher evangélica. Exato. Os conservadores. Né? Não, mas eu digo até o evangélico que não necessariamente é conservador. Sim. E eu imagino que se a Marina tivesse vencido, não haveria impeachment. Não haveria impeachment. Quer dizer, a história do Brasil seria outra, cara. Eu não consigo nem imaginar a ascensão do bolsonarismo. Está fazendo uma história pós-factual aqui, né? É o multiverso. Mas aí o que se projetou foi uma outra coisa. O que se projetou foi
um segundo turno entre Dilma e Aécio, uma eleição difícil. Um dos da candidatos morre no acidente de avião. Não, um pré-candidato. Pré-candidato? Era o Eduardo Campos. Eduardo Campos. Eduardo Campos. É. Eduardo Campos. A Marina era vice, não era isso? Eu acho que era, e ela assume... Ela vai para a cabeça isso. de chapa. Exatamente. Ela vai para a cabeça de chapa. Inclusive, o movimento pela eleição do Eduardo Campos era grande. Sim. Sim, Muita gente ali mobilizada e tal. Tinha uma expectativa dele. Agora, o que é muito maluco. Quando a Dilma vence a eleição de 14, vamos imaginar, a projeção era uma eleição da Dilma, em 18, uma eleição do Lula, em 22, uma reeleição do Lula. O que os setores conservadores começaram a enxergar foram 6 mandatos petistas consecutivos. Ah, o Michel Temer ficou louco. O impeachment está explicado, cara. O impeachment e a prisão do Lula. O problema qual era? É assim, por isso que hoje as pessoas têm estudado a questão de 2013, porque 2013 jogou a gente nisso tudo. O que imaginavam os setores, digamos, hegemônicos, dominantes do Brasil? Ok, tira-se a Dilma, e quem eram os representantes desses setores conservadores? Quem eram esses representantes? O PSDB. O PSDB ganhou 2 vezes Fernando Henrique Cardoso e o PSDB perdeu 4 vezes seguidas. O PSDB perdeu para o Lula 2 vezes, perdeu para Dilma 2 vezes, não é? Foi Serra, Alckmin, Serra de novo e Aécio, não é isso? Então, o PSDB perde 4 vezes, mas o pessoal imaginou. Com a saída da Dilma, em 18, nós teremos o PSDB como candidato, né? Os petistas não terão um candidato forte, né? Então, o Lula acho que estava inelegível já estava inelegível. Em 2018 Sim, ele já estava inelegível. Então, nós teremos aí uma eleição que o PSDB vai ganhar. Faltou combinar isso com quem? Com a extrema-direita. Vamos colocar de maneira muito clara isso daqui. O PSDB achava que era o representante da parcela liberal da sociedade. As lideranças do PSDB acreditavam nisso, que eles eram os líderes da parcela liberal. 2018 mostrou que essa parcela liberal da sociedade brasileira é pequena. A parcela conservadora é muito maior. E nunca teve um candidato para chamar de seu. Esse setor conservador nunca teve um candidato para chamar de seu. Então votava no PSDB porque você não tinha esse candidato conservador. Até que você tenha a ascensão do bolsonarismo. E assim, eu não imaginei que eu iria ver o PSDB virar um partido médio. Quase escanteado. O PSDB hoje é um partido sem eleitorado. Por quê? É o maior derrotado nesse todo esse processo. Exato, porque ele não tem eleitorado. Esse eleitorado que votava no PSDB votava porque não tinha, na verdade, um candidato para expressar esses valores mais conservadores. Neste caso hoje, o PSDB ele caminha para uma situação de virar partido médio, talvez partido pequeno. O que João Dória tentou até. O que é ruim. Eu defendo aqui o Renato Janino. Com todos os problemas desse tipo de raciocínio, ele falou uma vez numa entrevista. Os melhores partidos que existiram no Brasil, desde a nossa independência, foram PT e PSDB. Foram os melhores partidos. Com uma proposta clara de defesa de um Estado intervencionista e que minimizasse a condição de miséria, e um outro partido com uma proposta liberal, abertura da economia, redução do tamanho do Estado, mas partidos que trabalharam dentro da democracia. Então, num período da história do Brasil onde nós não tínhamos ameaça de golpe. Você pega o período anterior à ditadura militar, o único presidente que não teve sobressaltos foi o Dutra. O governo do Vargas, Juscelino, Jânio Quadros, João Goulart, governos altamente instáveis. Juscelino quase sofreu um golpe antes de assumir, né? Ele quase tomou, o cara quase sofreu um golpe antes de tomar posse. E ainda durante o governo teve algumas revoltas militares de sargentos, alguma coisa assim. Aí o Brasil, o período de maior normalidade da nossa história dentro da democracia é esse período que a gente está vivendo. E 2013 jogou a gente numa situação na qual a democracia foi claramente ameaçada.
De maneira alguma, a gente está dizendo que as pessoas que foram para as ruas por conta daqueles protestos são culpadas de alguma coisa. Mas via rede social e via cobertura enviesada da imprensa, mergulharam num sentimento antipetista que só depois se configurou como uma quase instalação de um regime. Eu não gosto de usar essa expressão, mas eu acho que é a que melhor explica. O Brasil namorou a possibilidade séria de virar um regime autoritário, militar, fundamentalista religioso. Meu Deus. Fiquei assustado. O que há de pior. É só o que há de pior. E eu concordo com o Pedro e vou um pouquinho além. Eu não digo ainda que esse risco passou. Exato. Não esse passou. risco não passou. A gente ainda corre muito risco porque esse monstro ainda está se desenvolvendo. E ele tem braços muito significativos. Hoje, por exemplo, começa a se estudar de maneira mais séria o neopentecostalismo, né? Estão chamando. Os traficantes. Assim, traficantes, como por exemplo acontece naquele caso do Complexo de Israel, né? Que são teoricamente evangélicos, né? Explica que o Complexo de Israel é no Rio de Janeiro. Isso, lá no Rio de Janeiro, tá? Traficante evangélico já é uma coisa bem estranha. Isso, e o que acontece? Isso já me chamava a atenção em 2013, 2012, quando haviam ataques a terreiros por parte de traficantes. E aí tem um vídeo no YouTube de os caras quebrando e falando assim, quebra essa pan, aí fala um palavrão, né? Em nome de Jesus, aí outro palavrão, o morro é de Jesus. Ele fala isso enquanto ele segura um fuzil na mão. Aí você pensa, pô, mas nada mais anticristão do que isso. Então depende do que se entende por cristianismo. Essa superficialidade. E aí o que acontece? Começou-se também não só a se deflagrar nesse discurso conservador, um discurso de salvação da alma e salvação do povo brasileiro. Então, por isso que muitos... Cidadão do bem. Cidadão de bem, protetor Família da família, tradicional. moral e bons costumes. Antes do Lula ser eleito, qual era o grande discurso? Que o Lula fecharia igrejas. E a gente teve que falar, gente, o Lula governou aí por 8 anos, nenhuma igreja se fechou, ao contrário, você tinha líderes evangélicos no palco com ele, bababá, não sei o que, tal. Pô, raciocina. Mas é isso que o Pedro falou. Você tem uma crença muito significativa ali, né? E tem um componente novo, né? De que várias dessas lideranças religiosas colocam que há uma ameaça de... Como é que é? Cristofobia e perseguição aos cristãos. Aí você fala, como que faz para perseguir maioria? Alguém pode me explicar? Os cristãos são a maioria da sociedade. Como que você persegue a maioria? Mas aí falar disso. E aí a gente tem aquele problema do fundamentalismo, que é isso. Vai começar a surgir divisão de quem é o verdadeiro cristão e quem é o falso. Sim. O falso é todo aquele que discorda de mim. Por mais que esteja na Bíblia. Mas ele discorda de mim, ele é falso. Hugo, 2 perguntas e 2 provocações também. Até que ponto... Agora, olhando o cidadão comum, que não tem... Vocês são professores, obviamente, que vocês têm um conhecimento melhor, conseguem enxergar melhor as coisas. Ele olhando a política brasileira, ele vai falar, nossa, mas o PT está 2002, 2006, 2010, 2014 e tem um projeto para 2022. Pô, são 20 anos no poder. Isso... não me parece algo legal. É interessante que tem outras lideranças, outras pessoas. Então isso, de alguma forma, legitimava um sentimento antipetista. E a segunda pergunta que eu quero fazer. Vocês conseguem identificar dentro da manifestação que existia um viés anarquista, que existia já um sentimento antipetista... Mas vamos voltar para o cidadão comum, pensando como um cara que vai trabalhar, pega ônibus, volta para casa. Era isso que ele via também? Era isso que ele conseguia olhar e falar assim, poxa, esse cara é anarquista. Ah, não, esse cara aqui ele é à direita e quer tirar o PT, entendeu? Porque o que me passa, pensando como eles, é que não. Você concorda com isso? Bom, então, vamos lá. A primeira pergunta foi... PT tantos anos no poder. Tantos anos no poder. Eu não acho que isso seja a raiz do antipetismo. Eu não acho que é um problema para as pessoas se nós tivermos principalmente no próprio gene brasileiro. Se tivesse muito tempo um único governante no poder, desde que haja uma estabilidade. Se tiver uma estabilidade econômica, as pessoas têm emprego, tá mais ou menos organizadinho, as pessoas não têm um problema. Veja, quanto tempo o PSDB ficou em poder em São Paulo? O PSDB ficou há mais de 30 anos no poder em São Paulo. E não havia esse questionamento. Mas você acha isso bom? Então, veja,
Quando isso é do ponto de vista democrático, de uma escolha da população, sem uma máquina estatal manipuladora profunda, dona da mídia para fazer isso, não vejo como um problema. Por quê? Se por um lado né, e aí o Pedro sabe disso, e eu vou deixar claro isso aqui, porque aí a gente não fica trabalhando com pseudo-ideias. Eu sou uma pessoa de esquerda, então, né, pra mim, a visão comunista pra mim não é um problema, muito pelo contrário, a visão comunista pra mim é a solução. E ok, né? tudo bem. Tá tudo certo, porque todo mundo tem direito à sua opinião. Lógico. É óbvio que pra mim teria sido muito melhor se nós tivéssemos realmente uma revolução proletária, se nós tivéssemos governos proletários, se a gente tivesse a população no poder, tivéssemos ali a tomada dos meios de produção. Óbvio, isso pra mim seria o caminho. Mas por outro lado, se nós temos uma social-democracia que está relativamente funcionando, que pelo menos você não tem uma ascensão da ultradireita, você não tem filas de fome, você não tem miséria extrema, eu já estaria relativamente satisfeito. Então eu não vejo um problema, eu não acho que tem que ter alternância de poder, porque veja, tivemos a alternância de poder da Dilma para o Temer, que foi uma catástrofe. Tivemos uma alternância de poder do Temer para aquele que não deve ser nomeado, que foi, eu digo isso sem medo de errar, junto com o Médici, né, e junto ali com o governo do Collor, eu acho que são os 3 piores governos da história do Brasil. Eu nunca vi 4 anos tão horrorosos quanto que foi aí esses últimos 4 anos. Ainda culminou com a pandemia, né? Tivemos quase 1 milhão de pessoas mortas por conta de atraso de vacinação. Num país que durante 2, quase 3 décadas foi a referência mundial no sistema de vacinação. Posso fazer um comentário rápido? É importante a gente lembrar que a gente fala da quantidade de mortos na pandemia e quem fez o levantamento mensalmente foi a imprensa, porque o Ministério da Saúde se recusou a fazer essa contabilidade. Nós tivemos um governo que durante uma crise médica recusou-se a fazer o levantamento de dados de quantas pessoas estavam perdendo a vida. Muito sério. Quer dizer, eu não conheço isso na história do Brasil. Eu já vi o Brasil não ter dados porque o governo não tinha condição de ter os dados. Mas não ter os dados porque você não quer... Você está escondendo, né? E não foi só nisso, a gente também teve aquela crise do IBGE, né? Sim. Você não, gente, por que você tem o IBGE? Para você poder projetar as próximas décadas de como que vai ser, o que precisa, quais são os problemas. O IBGE é um diagnóstico de problemas no Brasil. E simplesmente se recusa a ter esse diagnóstico. Aliás, houve um descrédito às pesquisas, né, de um modo geral. Um ataque, não é descrédito. Eu desculpa te ser enfático, mas não é um descrédito, é um ataque. Atacou-se a ciência. Não só atacou a ciência, como na questão do censo, até hoje você tem pessoas... eu não sei a idade das pessoas que estão me assistindo, mas assim, eu lembro quando eu era criança que todo mundo torcia para o pesquisador do IBGE passar na sua casa. Você queria ser entrevistado por ele. Você falava assim, o cara do IBGE passou, não passou na minha casa ainda, não sei o que, aquela ansiedade. Hoje nós temos condomínios inteiros que o cara não entra e a resposta que ele recebe é, os moradores não têm interesse em responder. É isso que é a questão do ataque. É você construir uma cultura na sociedade de se recusar a participar de uma pesquisa para que o governo tenha dados sobre o que tem. Como que eu vou saber onde precisa fazer escola se eu não sei quantas crianças lá moram? Como que eu vou saber onde que tem que fazer um hospital se eu não sei o atendimento de um bairro? O censo é para que o governo possa tomar decisões. Então fica uma coisa muito perigosa, complicada, porque se você pega e diz assim... Qual foi a quantidade real de pessoas no Brasil que morreu? A resposta é, nós não sabemos. Pode ser muito mais. Exato. Então assim, daqui 30, 40, 50 anos, alguém vai pegar os dados de agora e vai ser obrigado a dizer, olha, os dados são esses, mas eles não são confiáveis. Exato. Então você tem isso, muito significativamente. Então, o que acontece aí, né, nessa situação? Com esse ataque, com essa projeção... É bom a gente ter uma alternância de poder? Se vai chegar no poder um governo... Depende da liderança. Exato. Se vai chegar um governo que é negacionista, que é um... E aí, vejam. Eu vou usar um termo aqui que às vezes, né, as pessoas falam, meu Deus, tem que tomar cuidado. Vamos lá. Jason Stanley, né, que eu acho que ele é de Oxford, de Harvard, não me lembro. Não sei responder. Ele escreveu um livro, O que é Fascismo. E aí no livro dele, na palestra que ele vai falando do livro, ele dá o exemplo do governo Bolsonaro como um governo fascista. Então assim, é disso que a gente está falando. Então, entre ter uma alternância entre
democratas, entre governantes conscientes da necessidade do povo, ok. Mas você via no PT essa intenção de assumir o poder, de dominar? ser hegemônico? Não, nada. Em hipótese alguma. Na verdade, inclusive... Porque é uma das acusações ao PT, né? Então, mas aí é fácil, porque eu acuso o PT de querer tomar o poder, porque o PT é vermelho é comunista, comunistas são inimigos, temos que destruir o comunismo. Você cria uma narrativa. Você cria toda uma narrativa fantasiosa. Tem uma questão que o Hugo comentou agora há pouco, que é de que a sociedade atribui ao governo federal todas as responsabilidades do que acontece na nossa sociedade. Uma coisa é a gente imaginar o PT ganhando sucessivas eleições para presidente. Mas outra coisa é você imaginar o PT sendo hegemônico nas casas legislativas. O PT nunca passou de 100 deputados na Câmara dos Deputados, lembrando que são 513. O PT nunca passou de 100 e não consigo imaginar o PT fazendo 250 deputados. Isso é absolutamente inviável para qualquer partido. Exato. A mesma coisa pensando em nível municipal. Nas vezes que o PT venceu as eleições, ele nunca teve maioria em Câmara de Vereadores. Então é importante lembrar, você poderia ter uma sucessão de governos petistas, mas o PT não tinha maioria na Câmara, não tinha maioria no Senado. E ele não governava sozinho. Portanto, imaginar uma hegemonia petista só porque ganha a presidência é um erro de avaliação. Entendi. É não entender como funcionam as coisas, né? E a outra coisa, se pro brasileiro médio era fácil identificar nas manifestações de 2013 o que vocês colocaram aqui. Não, até hoje não é fácil. Sabe por quê? Porque assim, basta você ter uma conversa com qualquer pessoa que não se aprofunde em política, em pode ser na sua casa. Dentro da sua casa. Se você é petista, automaticamente você é comunista. Se você é comunista, automaticamente você é pró-ditadura gay. Se você é pró-ditadura gay, você é a favor do feminismo para destruir os homens. Mas quanta coisa. Mas, veja, se você quer tomar vacina, você quer inserir no seu corpo um chip comunista para dominar sua mente. São coisas que não fazem o mínimo sentido. Por quê? Eu tomei vacina esses dias. Será que eu tenho algum chip? Por isso que agora, daqui a pouco você vai estar comprando produto do AliExpress, aí você vai ficar, entendeu? Você vai virar aí um comunista chinês. Porque não tem que fazer sentido. Porque a racionalidade é inimiga. É o sentimentalismo que importa, a racionalidade é inimiga. Mas na galera geral, não estou dizendo que todo o povo é dominado e bobo, não é isso. É que assim, é muito difícil, são nuances muito específicas. Então, para eles conseguirem, no meio daquela efervescência, o que estava acontecendo ao mesmo tempo, eles souberem, mesmo pra gente, é o que eu te falo, só caiu a minha ficha que tinha alguma coisa errada quando os caras começaram a cantar o hino nacional. Na hora que eles começaram a cantar o hino nacional, eu falei... Porque talvez uma galera cantou o hino nacional. Exato. Molecada às vezes me pergunta em sala de aula, pô, mas você não usaria uma camisa da CBF? Não. Você não usaria o verde e amarelo? Não. Eu usaria do Sócrates, sabia? De a do Sócrates. Democracia corintiana. A do Sócrates eu usaria. Mesmo eu não sendo corintiano, eu usaria. Exato. Ele diz a camisa da seleção. Seleção. A seleção número 8 eu usaria com muito prazer. Mas aí é uma outra coisa. Você tem uma outra narrativa. Porque você tem uma camisa amarela com o nome do Sócrates que remete a outra coisa. Sim, entendi. Né? Agora, aí a molecada pergunta, pô, mas por que você não usaria? Eu falo, então, porque esse verde e amarelo, nesses últimos anos, ele foi apropriado. Ele foi apropriado por esse movimento reacionário que se propõe... Que estava lá em 2013. Ele começou a se organizar como um movimento de massa ali em 2013. Não era um movimento... Então, isso é importante a gente falar. Porque ele não era um movimento já organizado. Não. Ele estava ali começando. E ele não se organiza em 2013. Em 2013 ele dá os primeiros passos. Ele era um bebê em 2013. Aí, em 2014, com a eleição da Dilma e aquela... estapafúrdia, a explicação do Aécio que ele perdeu as eleições porque houve manipulação, aí esses caras começaram a se organizar. Aí o antipetismo, o verde e amarelo, o patriotismo... Começou a crescer. Aí, sim. Posso fazer uma outra provocação? Pode. Eu disse agora há pouco que se em 2014 a Marina tivesse vencido, que a história teria sido toda diferente, não é? Mas eu acho que mesmo se o Aécio tivesse vencido, a gente não teria caído numa expansão da extrema-direita... pelo menos para chegar ao governo. A gente veria isso nas redes sociais, mas eu não sei se a gente chegaria a isso ao governo. Eu creio que a vitória da Dilma criou a perspectiva que você ia ter aproximadamente mais 12 anos de governos petistas. Que você tinha passado por 12 anos de governos Michel petistas. Temer ficou louco. Assim. E você teria mais 12 anos. Eu acho que essa sensação, daquilo que a gente comentou agora há pouco não fazia muito sentido, mas as pessoas pensavam assim, a sensação de que você teria uma suposta hegemonia petista
meio que abriu o caminho para que essa extrema-direita crescesse. Por isso que depois um dos livros que eu vou sugerir, ele fala exatamente disso, né? Ele faz a ligação de 2013 com o bolsonarismo, que eu acho que é o caminho. O caminho para a gente compreender o bolsonarismo é ir lá para 2013. Então, mas não era, assim como a gente está falando aqui, não era um caminho claro, pré-determinado. Ele foi um caminho à luz das circunstâncias. Eu acho que esse movimento da extrema-direita, ele foi o que melhor soube capitalizar a crise. A esquerda não conseguiu. A esquerda, na verdade, qual que é o grande problema da esquerda? É a grande força e a grande fraqueza da esquerda. A grande força da esquerda é se criticar. Né? E a gente, inclusive, tem que fazer isso mais. A esquerda cirandeira, assim? Não, eu digo fazer críticas mesmo. Por exemplo, né? Putz, eu olho algumas decisões políticas, econômicas do Lula, isso aqui eu não concordo, tem que ser feita a crítica, tal. Então a gente ficou naquela coisa de ir na unanimidade seria um problema, porque a gente vê esses problemas, né, pungentes ali, claro, a gente tinha discussão sobre o pré-sal, construção de Belo Monte, tinha várias coisas em pauta para se criticar o governo da Dilma naquele momento. E aí o que os caras aproveitaram essa extrema-direita? Eles conseguiram massificar tudo. Então a gente vai ter todas as lutas. Então a extrema-direita estava defendendo todas as lutas conservadoras, todas elas. Era o crescimento econômico, era a família, era contra o movimento feminista, era contra os homossexuais, era contra a vacina, era contra tudo. Então esses caras, eles souberam capitanear tudo isso. E teve um movimento, uma questão muito forte, que eu vou falar agora, eu sei que o Pedro quer falar alguma coisa, mas eu vou falar só para eu não esquecer, que é o seguinte: os caras encontraram a estratégia de manipulação dos jovens. Qual é a estratégia de manipulação dos jovens? A cultura pop. Nunca antes na história da cultura pop houve uma proliferação tão grande de membros da extrema direita. E eu dou um exemplo disso muito claro para todo mundo entender do jeito mais simples possível. Homem-Aranha nos quadrinhos. Quem é o Homem-Aranha nos quadrinhos? É um moleque pobre de Pittsburgh nos anos 70, fotógrafo, com a crise do aço, que é um adolescente que vende foto para conseguir sobreviver porque o tio foi assassinado, a tia tem uma casa com hipoteca, o moleque é pobre, se ferra, mas ainda assim ele tenta fazer o que é diferente. Ele é o herói da classe trabalhadora. Quem é o Peter Parker no cinema? Ele é um moleque que é de classe média, adorador de um grande bilionário tecnocrata. Ele é 99% do público que assiste vídeos, por exemplo, do MBL. Ele se torna um cara do reverberou nos jovens. Isso reverberou nos jovens. Tem um deputado aqui, que eu não vou citar o nome dele, mas ele também é desse movimento. E aí... Começa com 15. Exato. Ele começou fazendo vídeos de quê? Ele começou fazendo vídeos de Minecraft. Assim como, por exemplo, o próprio Monark. Começou fazendo vídeos de Minecraft. Quando ele já tinha uma galera, um público ali que era fã desse cara, esse cara começou a discutir política. Só que começou a discutir política no risível, porque não quer aprofundar, porque o aprofundamento, como o Pedro Sérgio usou a frase aqui, é complexo responder algumas coisas. Ele necessita de muito aprofundamento, de muita leitura, mas eu vou explicar de um jeito que o cara que não sabe nada vai se achar inteligente. E aí eu consigo cooptar esse cara pro meu movimento. E aí eu crio a narrativa, né, de que para se fazer a política correta no Brasil, eu preciso odiar todo aquele que é contrário a mim. E ele estava lá em 2013. E ele estava lá em 2013. Pode falar, professor. O que eu ia comentar é o seguinte: um mérito da extrema-direita, tem que reconhecer, é que eles conseguiram construir um discurso que ser de extrema-direita é ser rebelde. Então, assim, você... São contra o sistema. Você roubou o discurso de que ser rebelde é ser de esquerda. O que é ser rebelde de verdade é ser de extrema-direita. E mais, como é que eu faço para eu não me identificar como sendo de extrema-direita? É dizer que a extrema-direita é de esquerda. Fala, como? Isso. Daí que vem o discurso nazismo é de esquerda. Porque daí eu não me identifico com aquilo. Sendo que é aquilo. É muito parecido, né? Eu vivo, mas não me rotulo. Então, assim, é muito maluco porque o camarada de extrema-direita não consegue enxergar que ele é de extrema-direita. Porque para ele, extrema-direita é esquerda. É louco isso, né? O Valdemar da Costa Neto falou, inclusive, que o partido dele não é de extrema-direita, porque extrema-direita é nazismo. E nazismo, obviamente, é o quê? É de esquerda. Não, eu imagino os alunos agora que vão prestar vestibular, vocês conhecem bem, ouvindo essas coisas, falam, pô, mas o livro tá falando aqui que é extrema-direita e tal. E aí que eu falo, a questão do uso da rede social. Porque isso é um discurso construído à base de rede social. Gente, vamos lembrar, na última eleição, não havia ninguém dentro da esquerda capaz de dar uma estratégia de rede social. Não havia.
quem organizou a comunicação petista na rede social foram Felipe Neto, André Janones e Anitta. Anitta. Cara, não tinha ninguém dentro do espectro da esquerda que fosse capaz de mobilizar os jovens via rede social. Você precisou dessas três figuras. O André Janones é político, tudo bem, mas ele virou político por causa de rede social. O Felipe Neto ele fez um trânsito interessante, dá um programa também, o Felipe Neto. Muito legal. Ô Felipe Neto, quiser vir aqui... Dá um programa sensacional. Ele fez esse trânsito daquele típico rapaz de classe média alta, Gritava. antipetista, Tem o PT. antipetista, que fez o trânsito para entender, nossa, eu ajudei a construir essa coisa da extrema-direita, agora vamos lutar contra. Esse trânsito que ele fez é um trânsito interessante e corajoso, que muita gente não consegue fazer. E a Anitta, que para mim foi uma coisa muito interessante, uma jovem que assumiu a sua ignorância em política, assumiu que não entendia nada de política e tentou aprender. E nesse processo de aprendizado, ela fez uma escolha. Ela fez uma escolha na qual ela passou a enxergar o lugar de onde ela veio. Então tudo bem, hoje eu sou milionária, mas o lugar de onde eu vim é um lugar que precisa de apoio. Não dá para simplesmente você falar para as pessoas, vai lá e se esforça a vir empreendedor. Não é bem assim que o negócio funciona. Mas o que me espanta é exatamente isso. Como a esquerda, até agora, ainda tem imensa dificuldade para trabalhar com rede social. Assim como o Marcelo Taz já declarou que no CQC não era o que eles queriam, mas ajudou a fortalecer a imagem do ex-presidente, entendeu? E era fazendo piada, era brincadeira, mas muita gente se identificava com aquilo. Sim. Eles colocavam que eles entrevistavam o Bolsonaro porque eles sabiam que ele ia falar alguma barbaridade. Exatamente. E aquela barbaridade teria repercussão e que isso era o que importava. E o problema é que eles não contavam que as pessoas iam ouvir aquilo e falar, é isso aí. Porque isso, aquela discussão que a gente teve aqui embaixo, né? Que a gente estava discutindo e aí a gente foi pensando assim, pô, as pessoas são manipuladas e tal. E o Pedro colocou um ponto que eu concordo. Depois que ele falou, faz todo sentido isso. Que a gente acha que todo mundo realmente quer que as pessoas tenham comida, moradia, vida digna. Ele falou, não é assim. Tem gente mesmo que quer que as pessoas se deem mal e tudo bem. Porque para essas pessoas a vida é assim. Então, esse ex-presidente aí, que eu já falei o nome dele sem querer, mas não vou falar de novo porque eu me recuso. Minha boca é muito limpinha para isso. Mas quando esse cara fala, tem reverberação. Porque tem gente que pensa que nem ele. Porque tem gente que se sente representada por ele. Né? É aquilo que a gente faz aquele trabalho na história, né? Hitler não fez tudo sozinho. Mussolini não fez tudo sozinho. César não fez tudo sozinho. Ninguém faz tudo sozinho. Então esse cara, ele tem uma base de apoio significativa. E aí quando, né, lembrando do Humberto Eco, né, a rede social deu voz a milhões de imbecis, né, a internet deu voz a milhões de imbecis, a TV também deu voz a um imbecil que chegou em milhões de outros imbecis. Sim. E aí a gente teve... Era uma época, inclusive, que a internet... óbvio que tinha muita internet, mas não como está agora, entendeu? Sim. Celulares e tal. Mas eu quero fazer uma pergunta, jogando agora o professor Pedro Sérgio, que eu conheço o professor já faz 20 anos. Eu tive aula com ele em 2003, 2004. Olha, professor, faz tempo. Cara, se bobear, você deve... 2004 eu não lembro, mas se foi acho que 2005 ou 2006, bobear, vocês estudaram com a minha esposa, que a minha esposa teve aula com o Pedro Sérgio. Santana também? Santana. Cursinho universitário em Santana. Aulas do professor lotadas. O professor trabalha com jovens. E vocês trabalham com jovens. E na essência do jovem, você tem, eu acredito, e aí eu vou falar de novo que eu posso estar errado, a mudança, o questionamento, a rebeldia, entendeu? Em 2013, você tinha muitos jovens que também queriam a mudança, a rebeldia. Como é que de 2013 esse jovem se torna depois um conservador? Porque na cabeça dele, ele não é conservador, ele ainda é rebelde. Na cabeça dele, defender a família tradicional é uma rebeldia. É contra o sistema. Porque o sistema quer destruir a minha família. O sistema quer destruir o mundo cristão. Vocês sentem isso na sala de aula? Você ainda encontra muitos alunos que têm esse tipo de pensamento. Sim. Vários. Sim. Muitos alunos que têm esse tipo de pensamento. E que acham que... E como eu sou o professor, eu represento o poder. Eu represento a autoridade. Logo, discutir comigo é a rebeldia. Não, eu acho que, como eu posso dizer, debater ideias não tem problema. Nenhum. Mas não quando este cara quer tirar a sua credibilidade. Aí eu acho ruim. Porque eu imagino que o cara é o professor.
Eu não tenho nenhum problema quando o cara fala assim pra mim, professor, eu li num lugar um artigo tal, que assim, o cara fala isso aqui, e eu acho que isso tem viabilidade. Qual é a tua posição? Beleza. Olha, eu concordo, olha, eu não concordo, eu acho que ignore isso aqui, porque isso é muito saudável. Inclusive a gente bate nessa tecla, eu sei que o Pedro faz a mesma coisa também, porque a gente divide salas. Então a gente fala pros alunos, fala assim, cara, não é pra você concordar comigo, é pra você ouvir o que eu tenho pra dizer, depois faça suas pesquisas em, né, instituições sérias, assuntos sérios, e você traga suas opiniões, suas leituras de mundo, suas interpretações, mas o que acontece? Muitos dos que são assim como o Pedro está dizendo, eles não discutem muitas vezes com a gente. Eles nos enfrentam de outras maneiras. Então eles falam, por exemplo, para a sala que a gente é doutrinador, que a gente é manipulador. É no sentido de humilhar, tirar credibilidade. Isso. Você começa a falar, o cara levanta da sala e sai da sala. Nossa, o cara faz reclamação para coordenação. Cara, eu já tive aula minha gravada. E aí o aluno falou, o professor aqui está manipulando. Eu falei, então, mas abre o teu material didático, a página tal. Essa página tal, o que esse autor está falando? Eu não sei, eu não li. Então é a mesma coisa que eu estou falando na sala de aula. Isso é consenso acadêmico, isso é consenso científico. Isso não é que eu estou manipulando a tua cabeça. Eu estava dando uma aula de Marx uma vez, né, sobre Marx. O cara falou assim, eu acho que Marx é um imbecil. Por quê? Aí eu falei, por quê? Não, porque nada do que ele faz sentido. Eu falei, fala uma tese dele que não faz sentido. Ele não sabia. Não, eu não sei, mas eu não li, mas não faz sentido. Eu falei, então você tá com um problema, porque você tá falando uma coisa que você não entende. Então porque eu tenho que ler e concordar com você? Eu falei, não, você tem que ler. Você vai concordar ou não, bababá, não sei o quê. Porque eu tava falando da questão de Marx ter interpretado a realidade do século XIX de uma maneira brilhante, porque isso é consenso da academia. Marx interpretou a realidade do século XIX. Você pode discordar de alguma coisa, mas você tem que assumir que Exato, ele foi brilhante. que é uma das grandes mentes. E aí o cara ficou muito bravo e ele foi fazer uma reclamação. E aí ele falou, aí eu falei, olha na página tal. Aí tava lá que Marx, um dos maiores pensadores do século XIX. Eu falei, é isso aqui, ó. Foi isso que eu falei. Eu vou dar um outro exemplo. Ainda também sobre o negócio de gravação. Um grupo de alunos me parou na sala de aula e falou, professor, o aluno X está gravando sua aula. Você ficou com medo? Não. Na verdade eu fiquei feliz pelo grupo de alunos ter percebido que o que o rapaz estava fazendo era errado. Sim, entendi. Eles chegaram e falaram, professor, fulano tal está gravando sua aula. E ele ainda mostrou a gravação para nós e queria que a gente visse que você estava tentando manipular a gente falando, mas ele não disse nada demais. O grupo de alunos falou assim, a gente falou para ele, professor, que não aconteceu nada demais na aula e ele acredita que tem alguma coisa diferente. Então veja que na cabeça desse jovem que gravou a minha aula, ele é o rebelde. Ele tem a essência da rebeldia. E os demais não conseguem entender que ele, na verdade, quer mudar o mundo. Isso é muito louco, né? Por isso que eu falei que a direita ela conseguiu captar essa ideia de que ser de direita é rebeldia. Então defender a família tradicional, ser contra o movimento feminista, ser contra as lideranças que denunciam racismo, ser contra as lideranças indígenas que falam da preservação do meio ambiente, isso é rebeldia. E aí a coisa maluca é quando você eventualmente está dando uma aula sobre, sei lá, século XIX. Então você fala os pensadores do século XIX. E aí o camarada, eu não concordo. Eu falei, beleza. Quando eu falei do Voltaire, você também discordou? Aí fala, e quando eu falei do Montesquieu? E quando eu falei do Thomas Hobbes? Ou do Maquiavel? Eu falei sobre vários filósofos. Por que exatamente esse você resolveu questionar? Ele está no mesmo patamar dos anteriores. Eu concordo com Thomas Hobbes? Não. Mas eu tenho que saber o que ele pensava. Sim. E se alguém me perguntar o que ele pensava, eu tenho de dizer o que ele pensava. A pessoa não perguntou minha opinião sobre Thomas Hobbes. Não, Thomas Hobbes defendia isso. Você concorda? Não. Mas do jeito que... Eu já ouvi essa frase algumas vezes. Do jeito que você explicou, parece que você concorda. Eu falo, não, eu tenho que explicar. Concordar ou não é problema seu. Eu não vou perguntar numa prova, você concorda com o pensamento de fulano? Não faz sentido isso. Não faz sentido. Então, se eu vou explicar o Marx, eu também não vou explicar para você concordar ou não. Você tem que saber o que ele pensava. Ponto. A parte divertida é que muitas vezes, quando você vai explicando com calma, com tranquilidade, e às vezes eu, por conta da experiência, eu tenho dito isso, olha gente, antes de você falar alguma coisa, deixa eu explicar tudo. Aí eu fui explicando. Alguém tem alguma coisa para perguntar? Professor, eu não entendi tal coisa. Eu falo, então, eu acho que você deveria ler o livro tal.
que lá está explicado isso daí melhor do que eu tentar falar. Ah, mas uma vez eu tentei ler e eu não entendi muito bem. Aí eu falo, então é o seguinte, toma muito cuidado. Jamais terceirize conhecimento. Você nunca vai poder dizer que conhece qualquer tipo de ideia sem ler as pessoas que escreveram sobre aquela ideia. E a internet faz isso muito. Então eu conheço um monte de gente que é contra o feminismo porque assiste canais onde os caras falam mal do feminismo. Aí eu falo, mas quantas autoras feministas você já leu? Ah, eu não preciso, tem certeza? Você não acha que tem que dar ao direito de quem defende uma ideia de apresentar o seu ponto de vista? Você simplesmente vai ser contra? Aí eu gosto de dar um exemplo bem simples. Você gostaria que as pessoas tivessem uma ideia sobre você sem te perguntar? Ninguém pergunta para você mesmo o que você é e todo mundo já tem uma ideia sobre? Você acha isso justo? Você não teria o direito de dizer o que você pensa sobre o mundo? Não seria melhor? Então você tem que dar o direito das pessoas que pensam diferente de você de falar o que acham do mundo. E você não é obrigado a se convencer. Você pode ouvir uma feminista e continuar sendo contra, mas você tem que ouvir. Você não pode ser contra sem ouvir. E a partir do que ela falar, você, olha, eu sou contra você por causa disso, disso e disso. E vai descobrir que existem feminismos. Exato. Vai existir que existem socialismos. Que dentro das lideranças da questão racial, existem vários discursos. Você vai ter as lideranças negras que acham que não tem que conversar com os brancos. Eu não concordo com isso. Então se aparecer um camarada falar assim, não, porque o líder lá do movimento negro, não, calma, ele não é líder de todo o movimento negro. Sim. É uma liderança que tem a opinião dele. E essa já foi uma discussão que eu tive com o professor, foi na internet até, que o Martin Luther King e o Malcolm X, ambos são líderes de movimentos negros com linhas diferentes. Posições diferentes. Conversavam entre si, mas pensavam diferente. Você concorda com o professor, Hugo? Concordo plenamente. Inclusive, quando a gente pega nesse gancho da questão negra, se você vai ler, por exemplo, Frantz Fanon, ele tem uma outra perspectiva completamente diferente. Então, assim, é também uma postura do nosso pensamento colonialista. Né? Alguém me diz o que é certo e eu sigo o que é certo desse jeito, sem entender o que é o outro. Concordo plenamente. A gente precisa saber que, assim, eu já li, por exemplo, Adam Smith. Não concordo com Adam Smith, óbvio, né? As visões dele, inclusive algumas leituras dele do século XVIII, eu acho que isso aqui é certo, isso aqui é errado, porque faz parte, enfim, das leituras. Para eu poder me opor a alguma coisa, eu preciso ler essa coisa, eu preciso conhecer essas ideias, né? No outro podcast a gente conversou na questão religiosa, você até falou, pô, o Hugo é ateu, tal. Eu já li a Bíblia mais de uma vez, né? Eu já li a Bíblia 4 vezes. Tudo? Tudo. E eu quero ler a Bíblia a 5ª vez. Eu já li o Corão eu li menos, mas né, já li o Corão, o Pentateuco, né, os textos judeus, tudo ali que é possível de eu ler sobre religião, eu leio. Por quê? Porque eu sou um cara que eu sou ateu. Então eu preciso conhecer o que é o pensamento religioso, por que as pessoas acreditam, em que está embasado. Eu não posso sair por aí fazendo qualquer tipo de afirmação. Muitas vezes, né, aluno pergunta coisas de aula, professor, mas a igreja católica na Idade Média matou um monte de gente. Eu falo, pera lá, calma lá, não é bem assim. Tinha sim o Tribunal do Santo Ofício da Inquisição, mas veja, até existir um Tribunal do Santo Ofício da Inquisição é uma forma de garantir uma certa legitimidade e evitar, por exemplo, que houvesse inclusive uma caça às bruxas indiscriminada. Então qualquer pessoa dizer que qualquer pessoa era bruxa, o cara era enforcado, queimado... Que é o que parece, né? Você fala, na Idade Média o cara tem um gato preto, o cara é bruxo. Era assim, então tá errado. Então você precisa conhecer, então a gente precisa se aprofundar e a gente precisa entender o outro. E o que é muito importante... Ser adversário não é ser inimigo. Existem inimigos. Inimigo é aquele cara que ele ofende a minha existência. Vou dar um exemplo. Os nazistas são inimigos. Porque os nazistas acham que negros, indígenas, asiáticos, mestiços são pessoas que devem ser destruídas, devem ser anuladas. Isso é um inimigo. Isso deve ser combatido. O adversário muitas vezes é um cara que é liberal. O cara acha que, eu acho que o capitalismo funciona, tal. Eu sou adversário dele nas ideias. Mas você senta com ele para tomar uma cerveja. Exato. E conversar. Pode ser meu melhor amigo e ser meu adversário na questão do campo político das ideias. Vou trazer um exemplo que é bem palpável aqui. Você deve torcer para algum time. Eu sou corintiano e tenho amigos palmeirenses. Meu melhor amigo é palmeirense. São paulinos. A gente discorda futebolisticamente e conversa ali. Ponto. Tudo bem que tem muita gente que não consegue pensar assim, né, professor? As torcidas organizadas. As organizadas já na base do... então, mas deveria ser assim. Falando em futebol, fazendo um gancho aqui, né? Temos que lembrar que 2013 é um cenário pré-Copa. E Copa do Mundo no Brasil, como vocês sabem, já viveram Copas, é um
acontecimento. E aquela Copa não era uma Copa qualquer, porque era uma Copa que ia acontecer aqui. E aconteceu em 2014, 7-1. Nossa, então, até que ponto, e isso eu vou jogar para os dois aqui, vocês acham que pesou esse período pré-Copa na ebulição das manifestações ou não? Era uma coisa assim que não influenciou tanto? Bom, eu vou começar porque eu acho que o Pedro vai ter mais coisas para falar aí, porque ele tem essa relação com o futebol muito interessante. Mas eu acho que assim, pesou em 2 fatores. O primeiro fator foi o ódio de classe. Porque assim, muito se fala de trabalho, recentemente aí um cara também que eu não vou falar o nome, ele colocou no Twitter dele que não há pobreza que resista a 14 horas de trabalho. Nossa não há rico senhora. que resista a 14 horas de trabalho. Tá? Isso é um absurdo. Então, se nega às classes trabalhadoras o direito ao legítimo descanso. Olha, enquanto trabalhe enquanto os outros dormem, depois viva aquilo que eles sonharam. Isso é um discursinho completamente absurdo. Eu digo, quem trabalha não tem tempo de ganhar dinheiro. Se trabalho representasse riqueza, representasse possibilidade de ascensão social, você não tinha catador de papel na rua. Esses caras trabalham horrores, esses caras trabalham muito. Você não tinha aí, né, a faxineira que mora na favela, porque essas mulheres dão duro o dia inteiro, chegam completamente arrebentadas em casa. Então tinha a questão do ódio de classe. Por que vai ter Copa? Pra esses vagabundos aqui, pra assistir esse povo idiota, o futebol é o ópio do povo. O cara fala isso por quê? Porque ele pode ir no estádio, nas cadeiras numeradas, onde ele quiser, se é aqui, se é em Dubai, se é em Londres, ele pode. Então o lazer dele não é negado. Então ele queria negar ao pobre esse lazer baseado na lógica de que se o país está em crise, todo mundo paga o E pato. foi negado, porque a Copa não foi para os pobres. Não foi, né? Porque justamente assim, ingressos ultra caros, né? Estádios modernos. Né? Exato, tinha que se pagar, então acabou acontecendo isso. Então tinha essa questão. A segunda questão é que eu acho que é o impacto do 7-1. O 7-1 teve um impacto muito forte no psicológico popular brasileiro. Porque foi uma macro derrota. Né? Os alemães passearam em campo, os alemães fizeram 7-1. Os caras não fizeram mais gols, porque eles ficaram com dó. Dá pra você ver claramente os alemães tirando o pé ali. E os caras não vão marcar mais Você gol. acha que a autoestima do brasileiro ali Foi pra baixo. E me lembra a derrota da Copa de 1982. Que também foi um dos pregos do caixão da ditadura empresarial militar no Brasil. Então eu acho que isso... Eu já vi que o Pedro não concorda comigo, né? Mas eu acho que nessa questão de autoestima do brasileiro, de ser visto como o derrotado, de ter sido humilhado, achincalhado, tal, eu acho que isso teve um impacto, não vou dizer político do ponto de vista dos políticos, da decisão, mas do povo sentir que estava no caminho errado. Que estava sendo levado querer pro caminho mudanças, errado. querer mudar. Eu acho que ali teve sim um impacto de, olha, estamos sendo derrotados. Até porque a gente ainda tem um pensamento místico-mágico muito forte no Brasil. A população brasileira ainda é muito místico-mágica, né? E isso em qualquer momento, sei lá, minha esposa sonha, nossa, sonhei hoje com carne crua. E aí ela vai lá na internet ver o que é carne crua e blá 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 e tal. Então, isso tem muito impacto, ao meu ver, mas eu quero ouvir o Pedro, porque eu já sei que ele não concorda. Ele, em 82, eu tenho certeza que o professor estava lá assistindo o jogo. Em 82 eu nasci, então dá um desconto. Estava lá com o Paulo Rossi, meu Deus do céu. Ai. Fica até difícil falar daquela... foram os últimos momentos que eu torci para a seleção brasileira, né? Eu torci para a seleção até a Copa de 86. Nossa. Copa de 90 em diante eu já não ligava mais pra seleção. 94, assim, Baggio. Eu concordo com a ideia do 7-1 que ele teve impacto. Eu acho que é verdade. Mas eu não comparo com a Copa de 82. Eu acho que a Copa de 82 lembra de 50. A derrota deixou os brasileiros tristes. É diferente do 7-1, onde a população ficou com raiva. Tá, faz sentido. Eu acho que acho que foram sentimentos diferentes. Em 2013, assim, na galera que tava lá na rua, não vai ter Copa. Estádio, hospital padrão porque FIFA. Porque a Copa, olha que coisa maluca, porque para muitos a Copa e eventualmente a vitória, porque isso era uma coisa muito doida, o pessoal acreditava de verdade, tem várias pessoas dando entrevista falando disso, que a Copa já estava comprada. Sim. Muita gente achando que a Copa tinha sido trazida para o Brasil vencer. Não esqueceram de combinar com a Alemanha. Esqueceram de combinar com todo mundo, na verdade. Porque assim, eu não estou dizendo que no futebol não tem manipulação. No futebol tem manipulação. Mas ela não acontece nessas circunstâncias assim. Não é um negócio descarado.
Porque o futebol é um negócio. E se como negócio ele perde credibilidade, ele perde patrocínio, ele perde investidores, não pode ser um troço assim. Vamos fazer uma Copa e o Brasil vai ganhar. Não é assim que funciona. Você vai torcer por uma coisa que já está determinada. Porque você é assim, você pode comprar um jogador, você pode comprar um juiz, você não consegue comprar um time inteiro. Porque todo mundo vai ter que contar a mesma mentira, e isso não existe. Então, em 2013, existia um sentimento que a Copa seria manipulada, assim. Não só manipulada, ela seria manipulada, o Brasil iria ganhar, e isso significaria uma vitória petista. Sim. Nossa. Você não lembra disso? Você Cara, não isso rolava em todos os círculos. Seria uma vitória petista. O PT tinha trazido a Copa para o Brasil ganhar e o PT ficar mais popular ainda. Eu sou muito fã de futebol, mas eu era contra a Copa pensando que o Brasil tem problemas bem maiores do que organizar uma Copa do Mundo. Concordo com você. Por outro lado, eu também vejo a Copa de maneira estratégica, coisa que infelizmente os ricos do Brasil não souberam fazer. Exemplo. Existe futebol em Campinas? Existe. Existe. Então vamos pegar o estádio do Guarani, derruba. Reformar o Pega o estádio da Ponte Preta, derruba. E porque faz... o único dia que eles vão jogar no mesmo dia é um contra o outro. Faz um estádio moderno em Campinas que vai ser usado para sempre. Eu não preciso de um estádio no Mato Grosso. Nem no Amazonas. Nem em Manaus. Em Pernambuco, você tem o Sport com o seu estádio, o Náutico com o seu estádio, o Santa Cruz com o seu estádio. Tiveram uma brilhante ideia de fazer um quarto estádio. Arena Pernambuco. Então você percebe que a elite brasileira não pensou a Copa de maneira estratégica. Vamos construir equipamentos mais modernos, mas que possam ser usados depois. Gerem dinheiro, gerem receita. Porque vai gerar receita, não vai gerar despesa. Aí não é custo, é investimento. Isso. Quem teve a brilhante ideia, vamos colocar assim, quem teve a brilhante ideia de fazer um estádio para o Corinthians para 40 mil pessoas e um estádio em Brasília para 70 mil pessoas? Não tem sentido, né? Quem teve essa ideia? Não tem sentido. Quer dizer, ninguém conseguiu imaginar que um estádio para 70 mil pessoas em São Paulo faria mais sentido. Ninguém conseguiu pensar isso. Com o tanto de show que acontece, além de jogos de futebol... Mas isso me dá margem a pensar o quê? Isso me dá margem a dar razão a quem falava que não vai ter Copa pensando na corrupção. Mas aí então nós devemos ter discutido o seguinte: quem foram os principais beneficiados com a construção dos novos estádios? As empresas que construíram. Então toda essa falta de planejamento e estratégia é resultado dessas empresas. As mesmas empresas que olham para uma cidade como São Paulo, precisamos de mobilidade, precisamos modernizar. O que nós temos que fazer? Mais metrô. Não, vamos fazer então o monotrilho. O monotrilho. Aí você vai conversar com quem é especialista em mobilidade urbana. E esse especialista vai dizer: monotrilho não é transporte de massa. A quantidade de gente que um monotrilho transporta é a mesma que um corredor de ônibus. Mas um corredor de ônibus é mais barato. Mas, professor, o senhor acha que a empresa decidiu isso sozinha? Então, eu sou a empresa, eu quero construir alguma coisa. O Hugo vai ser candidato a prefeito. Eu financio a campanha do Hugo. O Hugo vence a eleição e diz: nós como governo da cidade, tivemos uma grande ideia. Nós agora vamos viabilizar o transporte de milhões de pessoas construindo esta linha que vai daqui até aqui. Na verdade, o único interessado nessa linha sou eu, que vou construir. Ainda que não faça sentido. O interesse da cidade não interessa e ele, tudo bem, ele vai perder a próxima eleição, eu financio o próximo. Daí o financiamento de campanha ser tão importante. Por isso que eu dou 1 milhão de reais para um determinado candidato. Por isso que é complicado falar eu combato a corrupção. A licitação para você fazer linhas de metrô em São Paulo, há décadas que todo mundo sabe que tem um grupo X de empresas que dividem entre si quem vai ganhar cada trecho. Elas definem quem vai ganhar o quê. Para você ter uma ideia da gravidade disso, a Folha de São Paulo publicou uma vez uma notícia que na verdade era um repórter registrando em cartório qual era a empresa que ia ganhar a licitação. Ele escreveu isso antes dos envelopes serem abertos. Os envelopes foram abertos e aquilo que o repórter publicou no jornal era verdade. A empresa X ia ganhar. O que deu isso? Não. Nada. Ou, melhor ainda, quando uma empresa não cumpre o contrato de licitação, o governo, o contratante, pode suspender.
O governo então entendeu que a empresa estava fazendo, não vou lembrar se era linha amarela ou linha laranja, ela não estava cumprindo, então o contrato foi suspenso. Passaram-se 3 meses e o governo devolveu à empresa o direito de continuar a obra, alegando que fazer uma nova licitação levaria muito tempo, que a população ficaria prejudicada. Então a empresa, que foi condenada a não cumprir o contrato, depois continuou fazendo a mesma obra. Na minha terra o nome disso é corrupção, mas na terra de alguém isso não deve ser. Isso é gestão pública. Isso é gestão consciente do interesse público. Então essa relação promíscua, né, de empresas com governos. Daí que no final das contas as manifestações de 2013 começaram falando da passagem de transporte e depois desembocaram no combate à corrupção. Esse era o mote das manifestações. Estamos combatendo a corrupção. E foi esse discurso de combate à corrupção que desembocou no lavajatismo e, por fim, no bolsonarismo. Estamos caminhando para o final já do nosso... Esse assunto dava para ir longe, fazer uma segunda rodada. Né? E eu vou perguntar para vocês agora, aquela pergunta para fechar, né? 2013 foi um ano importante e... Se vocês pudessem resumir, assim, num pensamento, por que ele foi benéfico ou foi maléfico para o Brasil, ou para as pessoas que participaram disso, talvez nem tinham noção do que estava acontecendo. Vou começar com o professor Pedro Sérgio. Eu acho que eu vou, na verdade, repetir o que eu comentei agora há pouco. Os estudos sobre 2013 vão permitir que a gente compreenda o grande evento que inaugurou a ascensão da extrema-direita no Brasil. A ascensão que não acabou. Ela pode ter sofrido um acidente no meio do caminho com a derrota do bolsonarismo. A extrema-direita é muito bem articulada, domina as redes sociais e é articulada em nível internacional. É importante a gente compreender que existem lideranças de extrema-direita organizadas no planeta e o Brasil, nesse sentido, depois da derrota do trumpismo na eleição passada, ele passou a ser visto como o grande representante da extrema-direita em nível mundial. Então a gente não pode de maneira alguma ficar tranquilo achando que está tudo resolvido. Não. A gente tem que, uma coisa que a gente precisa preservar a democracia brasileira, que é muito jovem, preservar a ideia de defesa dos direitos humanos, que uma parcela importante da população acha que não é necessário. Em suma, eu diria que a gente ainda tem muito trabalho pela frente. 2013 é um marco, como 64 foi um marco, como 37 foi um marco. Como 8 de janeiro foi um marco. E eu acho que o 8 de janeiro é um sinal muito claro de que não acabou. Não acabou e pode voltar. Eu queria ter uma visão mais otimista, mas eu acho que eu preciso mais colocar um alerta para as pessoas. Essa luta contra a extrema-direita ainda está nos primeiros rounds, está no meio da luta ainda. Bom, eu acho que eu vou na mesma linha do Pedro, porque assim... Não, mas vocês concordam em tudo, esse não pode. Não, a gente discorda de bastante coisa. Poxa vida. Mas não tem como a gente acreditar que a vitória do Lula tenha trazido consciência social ou que agora a gente vai conseguir abandonar esse ódio como forma de política. Não, muito pelo contrário. Tem aquela metáfora clássica do ovo da serpente, né? Você tem lá o ovo, aí você olha e consegue ver o olho do réptil e tal. Na verdade, eu vou inaugurar aqui uma outra interpretação no caso brasileiro, que a gente está no repouso da Naja. Sabe quando a Naja ela fica sentadinha assim, só se movendo? Essa é a extrema-direita. Ela está calculando onde é que ela vai morder. A gente teve aí alguns eventos importantes, a derrota do Inominável na última eleição. A gente teve aí o afastamento de alguns deputados, a gente tem aí denúncias, enfim. Mas veja, e aí eu vou tocar num ponto que talvez o Pedro não concorde, também, pô, tá? aí ela... Faz parte. O liberalismo ele é anti-sala do fascismo. Então assim, o liberalismo econômico, principalmente, eu não vou dizer do liberalismo político como um todo, porque existem várias facetas do liberalismo político. Mas o liberalismo econômico, ele é anti-sala do fascismo. Então, toda vez que tem algum projeto que possa levar a alguma crise ou algum problema, o fascismo é sempre uma escolha muito mais natural do que, por exemplo, uma democracia social. Então, a gente precisa ficar muito atento com esses discursos agora de crescimento da economia, de que vamos trazer, bababá, e vai acontecer, empresas estrangeiras, novos acordos, blá, porque a gente falou de corrupção. A gente fala de corrupção. Quem são os corruptores?
Se o político é corrupto e ele manipula alguns políticos, claro, né? Óbvio, não entra nesse discurso de que todo político é corrupto e que a política é corrupta e se afasta da política, isso é uma bobagem, tá? Mas se existem políticos corruptos, quem são os corruptores? Esses corruptores estão onde? A gente teve um escândalo recente da questão da Americanas, né? Escândalo na casa dos bilhões. E aí? Ninguém fala? Não aparece? Ninguém é culpado? Ninguém é punido? Como é que fica isso? Ninguém viu na empresa que estava acontecendo um rombo desse tamanho. Você entendeu? 50 bilhões. Como é que fica isso? Então a gente tem que estar muito atento a essa questão de que a extrema-direita tem laços muito fortes com a questão econômica. Eu sou completamente contrário. Muita gente que diz assim, o nazismo ele era contrário ao liberalismo. Não, ele era contrário ao liberalismo político. Ah, não, porque tudo que se passava no nazismo, tudo em termos econômicos que acontecia na Alemanha tinha que passar pelo Estado nazista. Que andava de mãos dadas com a economia dos grandes empresários alemães daquele período. Então a gente não pode tirar do horizonte a ideia de que a ultradireita e o fascismo brasileiro, eles estão enraizados em grandes corporações que atuam tanto aqui dentro quanto lá fora. E o alerta do Pedro é crucial. Existem gigantescos think tanks que planejam essas implantações desses movimentos em determinados estados. Então, o próprio discurso da luta contra a corrupção é um cavalo de Troia. Ele serve para desestabilizar estados, para abrir espaço para a implantação do fascismo. Então, 2013, o Pedro matou assim, de maneira magistral, ele é o ano que vai servir de referência para discutir. Ele é o início da ascensão da ultradireita no Brasil como movimento de massa. Entendi. Que legal. Então, se você concorda, comente aqui. Se você discorda, comente também. Mas é o que eu falei. A gente está aqui para dialogar, conversar, entendeu? À luz do conhecimento sempre, né? Sempre com os livros e tal. E eu peço indicação de livros para eles aqui. O professor tem uma indicação, se você quer se aprofundar mais no assunto. Inclusive o Hugo já me indicou esse aqui. Eu li, o Capanga, hein? Muito bom. Muito legal, né? Então, gente, tem um livro interessante do Marcos Nobre, Limites da Democracia, de junho de 2013 ao governo Bolsonaro. Eu acho que o título do livro é autoexplicativo. Ele basicamente quer compreender em que sentido a democracia brasileira pôde avançar, em que sentido a democracia brasileira foi ameaçada e em que medida o que a gente viu em 2022, foi exatamente não a escolha do Lula, foi a escolha da democracia. Instituições, veículos de imprensa, líderes políticos entenderam que que era necessário fazer a escolha pela democracia. E nesse sentido eu recomendo a leitura do livro para você ter esse parâmetro cronológico e analítico. Qual o nome do livro mesmo? Limites da Democracia, de junho de 2013 ao governo Bolsonaro, de Marcos Nobre. Da Democracia. Nome importante. Hugo? Bom, vamos lá. Eu tenho aí, a primeira sugestão é o Só Mais Um Esforço, né? Só Mais Um Esforço. Do Vladimir Safatli, que ele faz uma leitura ali, né? De 2013 até 2017. Então, nesse livro, não tem a análise do governo Bolsonaro. Então, ele faz só análise ali até um ano depois da queda da Dilma através daquele golpe de Estado que aconteceu. E ele é muito interessante porque ele aborda justamente questões estruturais de como foi possível a gente sair de 2013 para um golpe de Estado e, para o que ele projetou corretamente, para a ascensão da ultradireita no Brasil naquele momento. Acho que esse é muito bom. Tem também o que é organizado pela Lilia Maurice Schwartz, O Ódio como Política. Muito bom. Inclusive em 2018, se não me falha a memória, esse livro ele estava, acho que foi 2018, 2019, não, foi 2018. Ele estava gratuito para você poder fazer o download, tal, e ler. Também não aborda essa questão do governo bolsonarista, mas é muito importante entender ali como que se tornou, a política se tornou um campo minado e um campo de ataque aos adversários. Mas atacar mesmo, assim, a gente teve inclusive aí assassinatos políticos nos últimos anos, né, referentes a políticas, coisas horrorosas, pra gente entender
Por que se fala assim, a política está destruindo as famílias? Não é a política que está destruindo as famílias. É o ódio como forma de se fazer política. Então, se o meu pai ele tem uma visão política diferente da minha, meu pai é um idiota, meu pai deve ser destruído, meu pai deve ser escorraçado, e a gente não entender que adversário e inimigo são coisas diferentes. E por último, eu quero colocar um aqui para não parecer que a gente é sempre consenso, né? Eu quero colocar um artigo que eu li ontem, inclusive, se não me engano, que chama, né, ele é assim, né, O Ovo da Serpente, Fundamentos e Variações da Crítica ao Componente Conservador das Jornadas de Junho de 2013. Então, ele é um artigo que ele está no Leviatã, né, na revista da USP, e ele justamente critica algumas dessas visões que eu, inclusive, defendo. Então, ele é um artigo que critica essas visões, ele dá outros pareceres acerca da interpretação. Legal, bacana. É bem bacana, assim, porque ele fala coisas que eu não concordo, mas que são coisas fundamentadas, Tem que o são link? interessantes. Depois a gente disponibiliza aqui também o link. Eu passo pra você. Eu te jogo pra você, lá você copia. Quem assistiu cola. o vídeo pode assistir também. Isso. Professor, fala aí suas redes sociais, o seu Instagram, se as pessoas quiserem te achar lá. Instagram é Professor Pedro Sérgio. Professor Pedro Sérgio me acha lá no Instagram, vê lá as publicações e pode meter porrada também. Pode brigar comigo lá. O Hugo, além do Instagram... o Hugo não tem... Não, eu não tenho Instagram próprio. Mas pode falar do seu canal. Vou falar do seu canal. E aí, só pra gente fechar, só pra completar esse link, eu não tenho Instagram próprio justamente por conta disso. Entendi. Porque eu cheguei a ter problemas de emprego por conta de aluno que dizia... Isso é O absurdo. senhor é um doutrinador, hein? É o ódio como forma de se fazer política, percebe? Então eu tenho do meu canal, que é o canal do Calhau, que é o Instagram, o canal do Calhau, e também o canal do Calhau no Muito YouTube. bacana, hein? As Pretorianos, gladiadores. Hein? Lá é mais suave, que eu faço análise de bonequinho, tal. Meu filho adorou aquilo. Ai, que legal. Porque fica vendo ali, vai mostrando e ele viajou. Pô, que bacana, legal. E lá também eu analiso HQs, livros e tal, e sempre tento trazer algum conhecimento por trás daquilo que embasa, né? Eu tô precisando fazer, inclusive, um vídeo sobre As Montanhas da Loucura, que é um livro do H.P. Lovecraft, lá, né, o único livro que ele escreveu mesmo, lá dos anos 30, para justamente poder compreender por que as pessoas acreditam em conspiração alienígena. E por que existe toda aquela série de alienígenas do passado no History Channel. Logo vai estar lá. Não, tem muitos americanos que acreditam que os reptilianos já estão lá na sociedade. Cara, eu acho isso muito engraçado. E se você gosta... E tem gente que acha que o Joe Biden é um ET. Exato, é um reptiliano. Teve gente aqui no Brasil que falou que o Lula também era, porque tinha variações da orelha do Lula, do tamanho da cabeça do corpo. Os caras esquecem que quando você envelhece, você perde massa muscular, né? Eu vi gente com o celular assim, piscando, dando mensagem, enfim. O ET, Pessoal, muito obrigado você que acompanhou até aqui e deixe seu like, se inscreva no canal. Se inscreva no canal do Hugo também, deixe o like lá. Siga o professor Pedro Sérgio, entre lá, se mandar mensagem o senhor responde. Responde, sempre conversa, respeitosamente, por favor, hein? Valeu, pessoal, até mais.